Opa, e beleza? Pô, pessoal, eu gosto muito de manhwas assim, únicos, né? De protagonista único. E eu tava pensando em fazer em Era Medieval, tanto que eu tô pensando em fazer Murin no próximo. Eu decidi fazer esse top 3 aqui de manhwa do Lubu, que eu gosto muito desse personagem. Ele aparece em várias obras que eu li e assisti também, né? Como Schumacher no Valkyrie, aquele lá do The God House School. Tipo assim, ele aparece, mas ele aparece só em frames, né? E não aparece o personagem. Tem uma história desenvolvida só pro personagem. Eu espero que vocês gostem, fica aí o primeiro vídeo e vamos seguir evoluindo. Eu gosto muito desses manhwas, que vocês sabem que eu gosto muito do tema único. Aí eu decidi falar assim, já que eu faço do tema único, por que eu não faço do protagonista único, né? E tem muitos manhwas também de guerra, assim, que eu adoro. Talvez mais pra frente eu faça manhwas de guerras, mas dessa vez fica em Lubu e até a próxima. Essa é a história dos Três Reinos. A missão que foi destinada aos Três Reinos foi um caos perpétuo que trilhou todos os continentes. Muitos naquela época buscavam dominar o mundo. Dentre esses guerreiros notáveis, um deles foi o que mais chamou a atenção. O seu nome era Iopo Bonseon, mais conhecido como o Comandante Lubu. Mesmo ele sendo um ótimo guerreiro, os rumores que peravam Iepo era bem nojento, que dizia que o mesmo era um guerreiro lascivo, que seduzia as mulheres dos seus subordinados e que no fim ele implorou pela sua vida. Lógico, a história sempre foi escrita pelo lado vencedor. Na verdade, Lubu, ele era um homem honrado, que só amava uma mulher, a Vênus. E por causa da sua fama, os seus inimigos se juntaram e pegaram a sua mulher como refém para fazer com que ele se entregasse. Iepo perdeu tudo nesse dia. A sua esposa, seus subordinados e a sua dignidade. Mas ele era um homem bem honrado, ele implorou para os deuses do Murin para que ele vingasse ele e não deixasse seus inimigos se sobressair. Os deuses resolveram dar mais uma chance para que ele pudesse se vingar com as suas próprias mãos. Iepo ele retornou no tempo, exatamente 10 anos no passado. Nessa época o seu nome não era tão forte como Lubu, e ele simplesmente era um mercenário que fazia alguns trabalhos para alguns feudais. O mesmo ele acabou retornando exatamente no meio de um embate, numa missão que ele foi fazer para lidar com alguns bandidos que estavam operando ali o reino do feudal que contratou ele. Mas ele pensou que até mesmo nos seus sonhos ele iria guiar os seus subordinados para uma vitória. Uma pergunta veio em sua mente no meio daquele embate, porque a dor que ele estava sentindo ali era muito real, e Iepo ele acabou sendo atingido por uma flecha envenenada. Só que ele percebeu que sim, ele realmente retornou 10 anos no passado, numa época onde seus aliados poderiam virar os seus inimigos, e os seus inimigos continuariam como seus inimigos. Só que nessa chance, Lubu ele vai tentar fazer de tudo para recuperar a lealdade dos seus companheiros que um dia vão traí-lo, por causa que ele era uma pessoa bem ruim mesmo no começo. Mas dessa vez ele vai recuperar a lealdade deles para que eles possam segui-lo cegamente, em todo o confronto que ele for participar, para que no fim ele possa lidar com seus aliados que vão se tornar os seus inimigos no futuro. E dessa vez a sua história será escrita pelas suas próprias mãos. A história de Lubu. A guerra, ela sempre transforma as pessoas. A gentileza, ela não pode coexistir com a maldade. Foi assim que a guerra forjou Lubu. Mas mesmo ele sendo capaz de levar vitórias em seu caminho, um sonho sempre atormentava sua mente. Esse sonho era muito claro como o amanhecer do sol, dizendo para Lubu que ele estava forjado ao fracasso. Um dos subordinados de Lubu dizia para ele que uma vez o mesmo ouviu uma lenda sobre um tal de Sheng Sheng, que teve um sonho que dizia para ele que ele se tornaria o governante do mundo, e assim foi feito. Mas só Lubu sabia que o sonho dele não era um bom agouro, então ele simplesmente teve que rir daquelas palavras. Lubu ele estava no meio de uma guerra, onde vários continentes juntaram forças para lutar contra o inimigo, que habitava em Xujian. Lubu, por causa do senhor na qual ele servia, ele foi obrigado a se juntar com os inimigos para lidar com o inimigo incomum deles. Só que todo mundo ali queria um pouquinho da glória, então qualquer momento, só que Lubu ele não abaixaria a cabeça para ninguém. Ele só respeitava o seu senhor e não deixaria com que ninguém obrigasse ele a fazer nada sem que o senhor dele batesse no peito e falasse que era para ele fazer. E por isso que tinha alguns conflitos internos entre eles e os outros comandantes que tinham o mesmo nível de poder de comando que ele, só que achavam que era superior a ele. E depois deles resolverem esse conflito de interesses, eles acabaram indo para uma estalagem para passar a noite, para iniciar no dia seguinte a guerra que estaria por vir. Lubu ele sabia que ele estava no mesmo nível de hierarquia deles, ele tinha o mesmo nível de importância para aquela guerra. Os seus aliados queriam ir até Juxian só porque o exército deles era bem mais fraco do que todo mundo ali. Mas o Lubu ele era bem cauteloso, ele disse assim, mesmo eles estando em menor número, deve ser uma armadilha, e ele falou que ele não cairia nessa armadilha. Então ele deixou bem claro para os seus homens para que eles pudessem dormir, já que claramente o exército de Junxian, eles estariam orquestrando uma armadilha. Então ele avisou para os seus homens descansarem, só que no meio daquela noite os seus pesadelos vieram assombrá-lo de novo. O pesadelo disse para o Lubu que nessa vida ele seria fracassado, assim dando uma oportunidade para ele passar por uma simulação, para ele saber que com o seu conhecimento, se ele conseguiria ter uma vida melhor na sua próxima vida. Lubu, como ele não teme nada estranho, ele resolveu participar dessa outra vida, assim renascendo, como um filho de um fazendeiro. Como ele não sabia
o que aconteceria, o mesmo resolveu viver aquela vida em paz, até que um grupo de jovens resolveu confrontá-lo por achá-lo muito estranho. E depois de uma breve luta, Lubu acabou passando por uma missão, e ele percebeu que aquela ali foi meio que uma simulação de guerra. Ele acabou percebendo que ele ganhou uma melhoria, e depois de 10 anos ali, ele percebeu que para ele melhorar os seus pontos de status, ele teria que passar por algumas missões que ele mesmo poderia fazer, ou que ele poderia passar, usando seu conhecimento do futuro. E agora teremos que acompanhar pelos olhos de Lubu se ele vai ter uma vida gloriosa ou se ele vai ser fracassado de novo. O renascimento de Lubu. Você atingirá o sucesso quando você apresentar com orgulho as cicatrizes que foi adquirido em sua jornada. Até o exército, que era considerado mais forte, tinha medo de atravessar o mesmo caminho que aquele homem estava, já que ele decidiu defender a cidade de Xiopei. Lógico, naquele lugar habitava um tigre. Esse tigre era o Lubu, com o seu título de Feng Xian, que somente os mais fortes poderiam obter tamanha honra, e ele era o único ali que teria essa honra. Lubu, ele sabia que ele precisava fazer de tudo para defender aquele ambiente, já que a sua noiva estaria ali, então ele precisaria lutar até o fim, mesmo que isso custasse a sua vida. Mesmo ele estando em menor número, ele decidiu marchar para a sua vitória. Como Caim traiu Abel e Josué foi vendido pelos seus irmãos, os seus companheiros de equipe na qual ele lutava, que ele considerava irmãos, o traíram. Bando de covardes. Poderiam ter morrido naquele momento com honra, mas infelizmente eles jogaram sua honra no lixo. Mas na guerra, literalmente, ninguém almeja sua honra. Mesmo ferido, Lubu ele não deixou seu espírito de guerreiro se abalar, então ele decidiu lutar até a última gota do seu sangue. Só que os seus inimigos fariam de tudo para matá-lo. Então resolveram capturar sua noiva, para usá-la como refém para que ele pudesse ceder e deixasse que eles matassem ele. Até os mais cruéis perceberam que aquilo ali era uma desonra para soldados. Lubu ele sabia que a vida da sua noiva seria difícil se ele morresse ali, mas ele não poderia causar a morte dela. Então ele simplesmente resolveu deixar que o matassem. E nesse dia essa batalha foi lembrada como a Batalha da Torre Branca. Lubu, ele não sabe quem foi, mas alguém queria ver algo a mais na vida do Lubu, fazendo o Lubu viajar no tempo, numa era onde não existia mais espadas. No começo ele acabou deixando fluir a sua vida, para entender mais um pouco e colher informações sobre aquela era. A sua noiva também estava nesse século, mas nessa vida ele está como a sua irmã adotiva. Os dois cresceram em um orfanato e Lubu, essa pessoa que ele reencarnou no corpo, criou ela como irmã. A vida do outro Lubu era bem monogramática. Já que o mesmo ele era o entregador, então a vida dele era bem pacata. Era tão chata para Lubu que era um guerreiro que vivia numa era onde o cheiro de sangue peirava no ar. Até nos momentos que ele pensava que teria algum tipo de ação, as pessoas se deixavam consumir pelo medo e fugiam. Infelizmente, os desejos de Lubu acabariam sendo ouvidos por alguma coisa que resolveu dar vida aos seus maiores pesadelos. Um portal estranho acabou aparecendo na frente dele e uma criatura estranha começou a sair e começou a atacar várias pessoas. E no meio daquele ambiente de sangue, morte, dor e desespero, aquilo fazia com que o sangue de Lubu ficasse fervendo. E depois de dias passando nessa era pacata, ele finalmente percebeu que ele morreria como um guerreiro dessa vez.